Olá, eu sou Kleber Jesse da Orbis Consultoria e vou apresentar para vocês uma sequência de vídeos, sendo esse o primeiro, intitulados aí Dicas da Orbis, onde nós iremos falar sobre Self-Service BIs, funcionalidades, ferramentas e dicas referentes ao banco de dados e uma série de outros dados aí que os profissionais de BI têm de saber. Serão dicas para quem está começando, algumas dicas intermediárias, e eu espero que vocês gostem. Primeiramente, eu queria esclarecer o que é o Self-Service BI. Self-Service BI são ferramentas ou conjunto de ferramentas que vêm com a premissa de trazer uma unidade de Business Intelligence sem a dependência de um grupo de TI. Então, são ferramentas que facilitam, intuitivas, facilitam o tratamento de dados, a coleta, a automação. Nós temos como exemplo aí o Power BI, nós temos suplementos de Excel, principalmente da Microsoft, o Self-Service BI ele nasceu no Excel e se consolidou a se tornar aí o Power BI, que é uma ferramenta específica para o processo de ETL, que é o Extract, Transform and Load, ou seja, a extração, a transformação e o carregamento da informação. Eu vou, na sequência agora, mostrar para vocês como é a estrutura do Power Pivot ou Power Pivot, depende muito de quem fala, e das suas camadas aí que contém tanto o próprio Power Pivot quanto o seu extrator de dados que é o Power Query. Lá dentro você tem a linguagem M, onde você consegue fazer minerações, tratamentos, e aí evoluindo até a linguagem DAX, onde você consegue executar cálculos mais complicados. Então vamos olhar isso especificamente no Excel nesse primeiro momento. Primeiramente, nós temos que localizar onde está a opção para que você possa visualizar o Power Pivot. A primeira coisa que você tem que ter é a opção de desenvolvedor. Você pode vir aqui na faixa de opções, vai verificar aqui o desenvolvedor. Aqui abaixo nós já temos a opção, mas eu quero mostrar a origem do dado. Nós vamos vir aqui, ó, em desenvolvedor, suplementos.com. Você verifica que você vai ter que habilitar aqui. Como já está habilitado, eu posso selecionar na faixa de opção o Power Pivot. Aqui você tem as funcionalidades dele. Para que a gente possa entender melhor aí como fazer isso, eu vou primeiro utilizar uma das opções do Self-Service BI, que é a coleta de dados via Power Query. Então, vamos obter aqui um dado simples de Excel. Tem minha pasta onde está localizado o meu dado. Eu vou importar esse dado para que a gente consiga aí tratá-lo. Então, vamos aqui em transformar dados. Você poderia tanto utilizar isso em Power Pivot ou como construir uma tabela dinâmica, uma base simples. Existem muitas opções relacionadas. Então ele pegou o dado da planilha 1, vamos denominar aqui como TB Stage. Então, nós temos aqui data, nome de produto, quantidade, custo, valor e aqui as etapas do Power Query. Então, de maneira simples ele te traz a fonte, né, a origem do dado, onde ele está localizado, a navegação dentro do conteúdo, o que ele está buscando. Ele já automaticamente promoveu o cabeçalho das colunas e alterou. Verifiquem que as colunas estão com um tipo de dado qualquer. Ele faz uma pré-seleção que pode ser editada. Todas essas etapas são editáveis, incluindo a edição do conteúdo por código. Pode ser verificado aqui. Essa é a linguagem M que é utilizada no Self-Service BI da Microsoft. São especificamente duas linguagens, a M, tratamento, mineração, e a DAX para a alteração, a criação de conteúdo dinâmico, fórmulas, tudo isso é compreendido dentro da DAX. Então, para carregarmos a informação e ela seja compreendida pela Power Pivot, nós clicamos aqui. Eu vou apenas criar uma conexão, que eu não quero que o dado apareça por completo. Eu poderia gerar uma tabela dinâmica, um gráfico. Eu quero criar apenas a conexão e eu vou adicionar ao modelo de dados. A partir desse momento, essas informações pertencem ao Power Pivot e você perde a opção, por exemplo, de criar
aí campos calculados caso você utilize uma tabela dinâmica. Por quê? Porque agora esse dado pertence à qualificação de Self-Service BI, então você vai utilizar linguagem M e linguagem DAX para tratá-lo. Depois do dado carregado, vocês podem observar que a consulta, né? O dado, consulta e conexões, a tabela stage está aqui. Toda vez que você acessá-la, os dados serão exibidos, assim como os passos. Onde isso está no modelo de dados do Power Pivot? Você pode verificar aqui no gerenciamento que os dados estão dispostos. Você poderia verificar tanto a exibição de dados quanto o diagrama dele. Se você tivesse aí, em próximas aulas até vamos mencionar isso nas próximas dicas, como efetuar relacionamento. Você consegue diretamente aqui fazer as combinações de relacionamentos. Então, neste momento eu queria abordar com vocês esse primeiro passo de conexão, para vocês entenderem a estrutura, né, onde nós temos a extração do dado, e aí, quando eu falo de extração de dado, nós temos diversos tipos de conectores, desde arquivos simples a bancos de dados, conexão em nuvem, serviços de web scraping, ou mesmo conectores online, como OneDrive, listas de SharePoint, e até mesmo aí a criação de consultas que são criadas via código, que elas vêm 100% em branco. Isso é muito útil quando você vai transacionar consultas de um arquivo para outro, que você pode simplesmente aí copiar o código, ou quando você está fazendo em JSON, imagina que se você cria uma lista de calendários, as possibilidades são realmente definidas só pela imaginação do usuário. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço a atenção.